Bom dia, brasileiro. Imagine um laboratório sem jaleco branco. Na bancada, um violão, uma gravata florida, uma magnólia, um livro de alquimia e um sujeito com a habilidade rara de fazer mistério dançar. Em 1974, Jorge Ben entrou nesse laboratório e saiu com um disco sobre transformação. Não apenas metal virando ouro, mas leitura virando samba, filosofia virando refrão e símbolos antiquíssimos cabendo numa canção de 3 minutos. Depois desse café esotérico, amanhã muda de endereço. Esse Brandão encontra uma história num alto-falante de favela. Pai compõe um samba que a gravadora recusa e espera 7 anos até vê-lo chegar ao disco. Depois, em Salvaterra, no Marajó, Mestre Damasceno troca o boi por um búfalo e monta uma brincadeira que é música, dança, poesia e teatro de rua. 3 blocos. Nenhuma obrigação de fingir que são a mesma história. Bom dia, brasileiro, está começando. O disco da manhã é A Tábua de Esmeralda, lançado por Jorge Ben em 1974, pela Philips. Naquele momento, ele já tinha feito samba esquema novo. Já tinha atravessado a Jovem Guarda, os festivais, a Tropicália e o Soul. Não precisava provar que sabia criar sucesso. Resolveu fazer algo mais arriscado. Organizar um álbum inteiro ao redor de uma obsessão pessoal. Alquimia. Alquimia. Jorge estudava filosofia, teologia, textos herméticos e histórias de personagens como Hermes Trismegisto, Paracelso e Nicolas Flamel. A tábua do título é um texto curto, cercado por séculos de traduções, lendas e atribuições. Essa promete condensar princípios da transformação da matéria. Mas o disco não exige iniciação secreta. A grande esperteza está justamente aí, Jorge. Não escreve uma tese sobre os alquimistas. Ele abre a porta, anuncia que eles vêm aí e põe todo mundo para acompanhar a chegada. A faixa de abertura começa com o violão estabelecendo uma célula insistente. A percussão entra sem esmagar o espaço. As cordas aparecem como uma névoa elegante. O arranjo acumula detalhes, mas a canção continua leve. Esse equilíbrio percorre as 12 faixas. O assunto pode ser esotérico. O corpo da música permanece solar, carioca, direto. Um disco capaz de colocar Hermes Trismegisto e futebol na mesma prateleira sem derrubar nada. E com humor. Em Homem da Gravata Florida, a roupa vira uma espécie de jardim ambulante. Magnólia. Mistura romance e viagem cósmica. Ferrari Romano ST. Olha para o céu e imagina visitantes antigos. Voltou a ser. Faz uma lista de afetos e apostas no mundo. Zumbi. Muda a temperatura e traz a memória de Palmares para o centro do álbum. Repertório não é uma cartilha alquímica. É o caderno de um compositor curioso, no qual símbolos, paixão, história negra e cotidiano ocupam páginas vizinhas. A produção foi de Paulinho Tapajós. Os créditos de arranjo reúnem Osmar Milito, Darcy de Paulo e Hugo Belardi. Luigi Hoffer e João Moreira aparecem na engenharia de gravação. Uma equipe importante porque o encanto não está apenas nas referências. Está na forma como o violão de nylon de Jorge funciona ao mesmo tempo como harmonia e motor rítmico, deixando baixos, bateria, percussões, teclados e cordas entrarem por frestas muito bem escolhidas. Parece simples até você tentar contar quantas pequenas coisas estão acontecendo. Exato. Esse foi o último álbum inteiro de Jorge sustentado por aquele violão. Nos trabalhos seguintes, a guitarra elétrica cresceria até desembocar na Força de África Brasil, em 1976. Não é rascunho da fase elétrica. É uma solução completa que ele não repetiria do mesmo jeito. O projeto enfrentou resistência dentro da gravadora, segundo o especial de 50 anos da Rádio Nacional. Dá para entender o susto comercial. É um LP de um artista popular com desenho alquímico na capa e uma faixa de título enorme dedicada, A Tábua de Hermes. Ainda assim, saiu. E a capa, criada por Aldo Luiz, não tenta domesticar a estranheza. Ela incorpora figuras atribuídas a Nicolas Flamel, organiza símbolos em simetria e transforma a embalagem num portal. A fotografia da contracapa é acreditada a Mário Luiz. O departamento de marketing provavelmente pediria menos mistério e um título com 2 palavras. Jorge entregou 12 faixas e séculos de simbolismo. Melhor negócio. A beleza do álbum está em não separar pesquisa e prazer. 5 minutos. No fim, quase abandona o grande laboratório para falar de uma despedida apertada pelo relógio. Depois de astros, sábios, magnólias e metais preciosos, termina com uma coisa que qualquer pessoa conhece logo. Alguém precisa ir embora antes que a conversa tenha acabado. Agora, outro artista. Em 1978,
Leci Brandão ouviu a história de um homem conhecido como Zé do Caroço. No Morro do Pau da Bandeira, na zona norte do Rio, ele usava um serviço de alto-falante para transmitir avisos e notícias à comunidade. A imagem ficou na cabeça da compositora e enquanto a televisão prendia a atenção das casas, uma informação local atravessava o morro pelo som instalado na laje. Isso já nasce com ritmo de cena. Novela dentro de casa, o alto-falante do lado de fora e uma compositora percebendo o conflito. Esse fez o samba naquele ano. Só que a música não chegou imediatamente ao disco. Ela contou que a Polygram recusou o repertório que incluía Zé do Caroço. Em 1981, pediu demissão da gravadora e passou 5 anos sem lançar álbum. A canção, porém, não ficou congelada. Continuou em shows e rodas, vivendo naquele território decisivo em que uma música existe antes de a indústria aceitá-la. Em 1985, Adiel de Carvalho, da Copacabana, abriu a porta para a volta de Leci. Ela chamou Alceu Maia e gravou o LP homônimo, que traz Zé do Caroço, na 4ª faixa. O disco também reúne Isso é Fundo de Quintal, Sumindo, e uma pequena saudação final ao Rei das Ervas. A obra recusada virou um dos maiores sucessos de sua autora e ganhou muitas regravações. 7 anos entre composição e lançamento. O curioso é que a demora não envelheceu a música. Deu a ela uma biografia e mostrou uma qualidade central de Lecitismos. Ela compõe como quem observa uma história em movimento. Não transforma Zé num monumento parado. Observa a urgência do alto-falante, o tamanho da comunidade e a disputa pela atenção. É um samba construído sobre uma tecnologia modesta e uma ideia enorme. Alguém conhece o endereço da notícia e decide fazê-la circular. A descoberta da manhã vem de Salvaterra, na ilha do Marajó. Mestre Damasceno nasceu em 1954, na comunidade quilombola do Salvá, e se tornou compositor, carimbozeiro, poeta e diretor de uma brincadeira muito particular. Em 1989, fundou a manifestação que ficaria conhecida como Búfalo Bumbá. O boi bumbá encontra o animal que virou uma imagem imediata do Marajó. Sim, mas não é apenas uma troca de fantasia. Damasceno escrevia enredos e diálogos, compunha as músicas e organizava uma cena de rua em que dança, cortejo, figurino, teatro e carimbó acontecem juntos. A Funarte contabiliza mais de 400 composições e 6 álbuns gravados ao longo da trajetória. Ele morreu em agosto de 2025, deixando uma obra que continua nas mãos dos nativos marajoara e de sua comunidade. Para entrar nesse universo, há um caminho muito bom, o álbum Búfalo Bumbá, lançado em janeiro de 2023. São 9 faixas em 29 minutos. A produção musical é de Léo Sherman, com participações de Luiz Pardal, Felipe Cordeiro e do próprio Sherman. Trimbós, banjo, flauta, saxofone, maracá, ganzá, rabé, guitarra e coro fazem o disco parecer maior do que a duração sugere. A faixa título apresenta a criatura sem colocar o folguedo numa redoma. Tem rua ali dentro. Tem rua, personagem e deslocamento. Pois fogo no salão, acende outra energia com Felipe Cordeiro. Lá vem boi. Recoloca o cortejo em marcha. É um disco curto que abre uma porta larga à obra de um artista que tratou cultura popular como linguagem viva, capaz de inventar seu próprio animal fantástico. A escuta de hoje começa por A Tábua de Esmeralda inteiro na ordem. Na abertura, perceba como o violão cria movimento antes de os outros instrumentos ampliarem o cenário. Em Homem da Gravata Florida, que acompanha a delicadeza do arranjo. Em Zumbi, note como a mesma formação adquire outro peso. E não pule. 5 minutos. O fim pequeno e humano completa o disco cósmico. Depois vá à gravação de 1985 de Zé do Caroço. Não é preciso procurar uma versão raradão. É justamente aquela que atravessou a recusa e encontrou o público. Para fechar, Búfalo Bumbá, de Mestre Damasceno e nativos marajoara. Meia hora basta para o búfalo entrar na rua e amanhã ganhar outro tamanho. Hoje um violão virou laboratório, um alto-falante virou personagem e um búfalo entrou no teatro popular. 3 transformações muito brasileiras e muito concretas. Jorge Ben encontrou canção dentro de livros improváveis. Esse Brandão preservou uma história até o disco estar pronto para recebê-la. Este Damasceno olhou a paisagem do Marajó e inventou uma nova criatura para o cortejo. Boa segunda-feira. O Brasil já começou.